Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. A Primeira Guerra Mundial. O fim de uma era. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. O fim do século que precedeu ao XX mostrou uma civilização europeia tão fascinante que parecia ter conquistado todos os desejos de riqueza da humanidade. Houve terríveis guerras no século anterior, mas agora a Europa parecia ter encontrado a paz através do equilíbrio diplomático. Além disso, o rei da Inglaterra, o czar russo, o Kaiser alemão e o imperador austríaco tinham algum grau de parentesco. Eram todos parte de uma família. O que haveria a temer? Como resultado da era vitoriana, a próspera Inglaterra possuía uma frota de navios mercantes e várias colônias. Suas costas eram protegidas pelos muros intransponíveis de aço da Marinha Real. Um quarto do globo pertencia à Inglaterra. A Alemanha era um milagre industrial, tornando-se o centro mais rico do poderio industrial europeu. O exército da Prússia era brilhantemente profissional. Sua marinha crescia rápido. O ex-chanceler Bismarck teria dito: "Estou entediado. As grandes coisas já foram feitas." A França, com seu rico império além-mar, tornara-se tão importante intelectual e economicamente que Paris passou a ser o centro da cultura e dos negócios mundiais. O exército francês se mobilizava por trás de fortalezas que protegiam a fronteira oriental contra os alemães. Um ditado dizia: "Tão feliz quanto Deus na França." A Rússia era uma monarquia feudal. Sua corte suntuosa escondia uma decadência interna, mas seus gênios da literatura, da música e da dança deram-lhe estatura mundial. Apesar dos exércitos russos serem mal equipados, eram enormes e valentes. Mas um revolucionário chamado Trotsky observaria que a história já pousou sua gigantesca bota sobre o mapa. A Áustria, no 66º ano do reinado do idoso Franz Joseph, estava sitiada pela arrogância com as tensões de um império poliglota prestes a romper-se em fragmentos étnicos. Mas isso não era novidade. A magnífica corte de Viena parecia eterna ao som de suas valsas. Em Washington, Woodrow Wilson governava um país jovem e feliz, com seus pensamentos elevados e pacíficos, típicos do professor universitário que fora um dia. Em Sarajevo, Bósnia, a manhã do dia 28 de junho de 1914 era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível fazendo a revista militar no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão, matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram: "Não foi nada." Mas o pequeno revólver de Príncipe dera início à morte de dezenas de milhões de pessoas.
final. A aliança entre Alemanha e Áustria-Hungria existia desde 1879, seguida pela aliança entre a França e Rússia. Nesse momento crítico, o monarca alemão foi navegar em seu iate por 20 dias, no que foi descrito como a maior tragédia marítima de todos os tempos. Às suas costas, a Áustria destruiu os esforços de conciliação com os sérvios, enviando-lhes um ultimato e planejando sua conquista e divisão. A Rússia, atendendo aos apelos sérvios contra a ameaça austríaca, se mobilizou. A Áustria-Hungria ordenou a mobilização total sem que o imperador soubesse que a Rússia estava do lado dos sérvios. E assim iniciou-se uma série de mobilizações que acabaria por afetar a Europa. E no agosto fatal de 1914, as alianças falidas começaram a cair. Lembrando-se que a Rússia avançava para as fronteiras orientais da Prússia, a Alemanha deu ao czar 12 horas para suspender a mobilização. A seguir veio o ultimato alemão para que a França, em 18 horas, declarasse sua neutralidade, caso a Alemanha lutasse contra a Rússia. Com as fortalezas francesas de Verdun e Toul reféns dos alemães, a França se mobilizou. O resto foi formalidade. No dia 3 de agosto, a Alemanha entraria em guerra contra a França e a Rússia, aliando-se à Áustria-Hungria, o que acabou sendo altamente animador. Entre 2 e 18 de agosto, a França enviaria 3,7 milhões de soldados em 7.000 trens. Um trem saindo a cada 8 minutos. A Alemanha enviou 1,5 milhão de homens ao oeste e mais 500.000 para o leste, em direção à Rússia. O processo estava em andamento. No dia 1º de agosto, a Alemanha cruzou a fronteira de Luxemburgo, dominou o país em 24 horas e exigiu a passagem livre através da Bélgica. A força expedicionária britânica dirigiu-se rapidamente para o continente, para o que todos presumiam que fosse uma guerra curta. Perdido na fumaça da batalha estava o verdadeiro herói, a primeira arma secreta da guerra. Os enormes canhões de 420 milímetros que destruíram os muros rígidos das fortalezas um a um, usando balas do tamanho de homens. Queimaram a grande biblioteca de Louvain, um dos maiores centros culturais da Idade Média. E as lendas dos hunos que violentavam, queimavam e assassinavam seria uma arma formidável nas mãos dos propagandistas aliados. Os fantasmas dos belgas assassinados formariam exércitos para acusar os alemães de suas mortes. Já nos primeiros dias da guerra, o ímpeto alemão crescia conforme eles avançavam na Bélgica, visando a cidade de Namur e o rio Meuse. Os franceses não usaram ações furtivas nem ataques rápidos. Apostaram tudo na audácia e morreram por ela. Ao norte, a força expedicionária britânica estava sendo desperdiçada em uma série de trágicas batalhas, às vezes para desacelerar os alemães e outras porque seus homens exaustos tinham força para atirar, mas não para andar. O exército de von Mond aproximava-se de Paris. A nova possibilidade de reconhecimento aéreo provou seu mérito ao detectar a força inimiga ao longo do mar. Paris entrou em pânico. Multidões exigiam que fosse declarada uma cidade aberta. Os alemães lançavam panfletos que diziam: não há nada a fazer senão se render. Refugiados corriam para as estações ferroviárias. Ministros choravam. Gallieni respondeu:
Recebi a ordem de defender Paris contra os invasores e vou cumpri-la até o fim. Os alemães não tinham cuidado com seus flancos e havia falhas por toda a parte. Sua comunicação era precária. Atacaram sem conhecimento e preparação da artilharia e avançaram abertamente contra o fogo maciço. Cometeram todos os erros que antes seus inimigos haviam cometido. Em um momento crítico, quando a linha francesa enfraqueceu-se, o general Gallieni reuniu 1.200 táxis franceses para levar reforços ao front. Foi o primeiro uso importante da gasolina na guerra. Pouco a pouco, o exército alemão afastou-se para o rio Aisne. Paris estava salva. Ninguém poderia imaginar, mas a velocidade com que as coisas aconteciam nas primeiras semanas da guerra no oeste havia diminuído. Enquanto isso, no leste, a máquina mortífera não parara. O malogro alemão do Marne foi mais do que compensado nos portões da Prússia. Enquanto a Batalha do Marne ocorria no fronte ocidental no mês de agosto, o enorme exército russo tentava uma vitória decisiva no leste. A defesa do imenso fronte alemão de mais de 322 quilômetros na fronteira oriental da Prússia contava somente com 135 mil homens, liderados pelo general Max von Prittwitz. As forças russas que os atacavam eram compostas de 650 mil homens, uma vantagem de 4 para 1. A Áustria atacara os sérvios para tomar o território tão desejado. Em 16 de agosto, o exército sérvio, lutando ferozmente sob a liderança de um gênio militar chamado Radomir Putnik, derrotou o ataque austríaco na Batalha do Rio Jadar. Em 14, a metralhadora e a artilharia rápida permitiam que um soldado cobrisse 3 vezes o campo que cobria na guerra de 1870. E as tropas eram 10 vezes maiores. No final de setembro de 1914, 2 meses depois do início da Grande Guerra, a frente ocidental tornou-se um labirinto de complexidade assustadora. As trincheiras da altura de um homem foram aprofundadas para movimentar homens e cavalos. Galerias foram feitas para acomodar quartéis, casamatas, depósitos de munição, túneis de passagem e comunicação. As trincheiras eram em linhas sucessivas, protegidas por milhares de quilômetros de arame farpado. E com os frontes estabilizados foi possível iniciar a artilharia maciça na defesa e no ataque. Os artilheiros tornaram-se artistas, mestres em produzir barreiras e tempestades de balas. O grande assassino da Primeira Guerra Mundial foi a artilharia, responsável por 75% das baixas no conflito. Junto com os franceses, a força britânica defendeu os portos com sucesso em Ypres, chamado para sempre de esfregão pelos britânicos. As posições defensivas britânicas estavam mal configuradas. Nelas, 1 milhão de pessoas poderia morrer ou ficar mutilada 3 vezes mais rápido do que em qualquer outro setor. Kitchener gritava: "Isto não é uma guerra." A batalha diminuiu de intensidade e os exércitos cavavam mais fundo. Os alemães foram muito espertos no início da guerra, quando conquistaram praticamente todas as terras altas da frente ocidental. As nações repentinamente compreenderam que aquele era outro tipo de guerra. Máquinas de fabricar munição se espalharam por toda a parte. Só as pistolas francesas de 75 milímetros cuspiam mais de 30 mil balas por dia.
Logo, a Inglaterra produzia 1.200.000 cápsulas por mês. E a matança precisava de cada uma dessas balas. No início de 1915, os alemães invadiram os campos orientais e ocidentais, cada um deles esperando que sua frente de batalha desfizesse aquele impasse. Os austríacos mais uma vez bateram de frente com os sérvios, terminando com 100.000 mortos e nenhum ganho. Os alemães esperavam que os turcos se saíssem melhor. A Marinha Real veio em auxílio com fogo pesado, mas os submarinos alemães a aguardavam. 3 navios britânicos afundaram. Oficiais de carreira perderam seus postos. Logo após uma nevasca de dezembro ter congelado 280 homens nas trincheiras, os cavadores de Galípoli foram retirados. Mas novos horrores ainda estavam à sua espera. Ainda teriam que enfrentar situações insólitas na Grande Guerra que parecia consumir a humanidade sem fim. Agora, países entravam na guerra sem nenhum motivo além de promessas de saques. Alguns obtiveram ganhos fáceis, mas a maioria padeceu como gado em um matadouro. A Itália entrou por pequenos territórios do Mar Adriático até o Egeu. O custo foi calamitoso, pois o exército italiano teve de enfrentar as montanhas muito bem defendidas. Os Balcãs escolheram seus lados freneticamente. Gregos, sérvios, albaneses, montenegrenses e mais tarde os romenos juntaram-se aos aliados. A Bulgária ficou com os turcos e as forças centrais. Portugal e Brasil contribuíram com os aliados enviando unidades militares. A França e a Inglaterra tentaram em vão atacar a Sérvia pelo sul por meio do porto grego de Salônica, perdendo 600.000 homens. O que os sorridentes alemães chamaram de o maior campo de concentração dos aliados. Com a paralisação dos exércitos, os navios entraram em ação. A Marinha Real expandiu o bloqueio marítimo de suprimentos úteis à Alemanha, grãos, farinha e outros alimentos. Os alemães, furiosos, buscaram a retaliação na sua crescente frota de submarinos. A Alemanha ameaçou afundar qualquer navio nas ilhas britânicas sem aviso prévio. Logo, navios neutros de ambos os lados passaram a ser bloqueados e afundavam rapidamente. Os pacíficos e prósperos Estados Unidos, com grande população imigrante alemã, assumiram uma conduta descomprometida, neutra. Perdiam mercados, mas seguiam indiferentes sob a liderança do presidente Wilson. Isto foi um problema para toda a Europa. Mas quando o navio Lusitânia partiu de Nova York, apesar dos avisos da Alemanha, com uma lista de passageiros formada em grande parte por celebridades americanas, os resultados da Grande Guerra foram fatais. No primeiro dia de maio, diante da costa irlandesa, Walter Schwagner, que comandava o submarino U-20, preparou-se para afundar seu país junto com o navio. Seu torpedo atingiu o Lusitânia, que afundou em 18 minutos. 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos, afundaram. Depois daquilo, não havia dúvida nenhuma de que, em algum momento, os Estados Unidos entrariam na guerra. A ira americana nunca seria aplacada. A Alemanha havia agravado a situação, recusando-se a desculpar-se ou a recompensá-los, e elogiou Schwagner em sua imprensa nacional.
O presidente Wilson tentou acalmar todos com a declaração: um homem tem o direito de orgulhar-se de não lutar. Foi massacrado por desejar proteger seu povo daqueles novos horrores surgidos na frente ocidental. Em Ypres, em um dia ensolarado e tranquilo nas linhas francesas, as tropas coloniais viram duas nuvens verde-amareladas vindo em sua direção, como se fossem neblina sobre o pântano em uma noite de frio. Em 15 minutos, 5.000 homens encontraram a morte lenta. 10.000 foram mutilados e o pânico tomou conta da trincheira inundada pelo gás clorídrico. Até os alemães ficaram atônitos com o massacre e não aproveitaram os quase 10 quilômetros de abertura na linha. Com a surpresa daquela arma letal, o gás venenoso tornou-se mais um artefato mortal, sendo lançado constantemente em cilindros pela artilharia. Gases fosfogênio e mostarda juntaram-se ao clorídrico nos ataques fatais e passou a ser comum encontrar-se soldados cegos, asfixiados e com os pulmões destruídos. As nuvens de gases tornaram-se tão temidas quanto as mutilações. As batalhas sobre as vilas e lugarejos continuavam. Mas Artois, Albert, Ritchie, segundas por Ypres, Vimy Ridge, Champagne, Luz, resultaram apenas em homens mortos para adubar seus campos de papoulas. Na Inglaterra, os britânicos enfrentavam uma guerra sem fim. Cartazes chamavam voluntários para substituir os mortos. Uma emenda foi criada para colocar toda a indústria a serviço da guerra. As greves eram proibidas. Operários da indústria bélica eram escravizados. E as mulheres foram convidadas para trocar a cozinha pela fábrica. Pela primeira vez, a mulher podia alugar sua própria casa, usar roupas da moda, fumar em público. A guerra dera à mulher europeia um novo tipo de independência. A morte também chegara aos lares. De 1915 a 1917, grandes aeronaves alemãs chamadas Zeppelins começaram a atacar a Inglaterra. Surgiram então os canhões antibombardeiros e aviões de caça que suavizaram a ameaça dos Zeppelins. Pela primeira vez na história apareceu um novo herói que vivia nas nuvens. 10 anos após os irmãos Wright voarem, os duelos eram acima da terra. As pistolas foram substituídas por metralhadoras sincronizadas e bombas sofisticadas. Foi inventado um novo vocabulário: dogfight, ataque aéreo, strafing, spade, Newport, Fokker, spin, loop, aeródromo e, mais que tudo, um mas. Enquanto os soldados da artilharia que matavam 1.000 homens por dia eram ignorados, os assassinos do ar ocupavam as manchetes dos jornais.